Oi gente, eu sou Fernanda Carreiro do canal Orientação do Sono. Hoje nós vamos falar sobre uma regra que vale ouro, sobre os sinais de sono. Gente, o que é sinal de sono? Muitas vezes a criança dá sinal de sono muito sutil. Tem crianças que os pais acabam que não percebem. Por isso a importância da gente conhecer sobre o tempo em cada faixa etária que essa criança consegue ficar bem acordado. Mas lembrar de lidar com isso com tranquilidade, lembrar de olhar para o teu filho. Uma regra que vale ouro é identificar e respeitar o sinal de sono do seu filho. A rotina, ela tem que ser uma sequência de atividades, né? Mas não algo cravado no horário. E eu percebo que hoje, por conta da nossa vida corrida, ou por conta de muitas vezes a gente achar que a gente tem a vida da gente nas mãos da gente, a verdade é essa. Eu, antes de ser mãe, achava que pronto, Diana ia nascer e eu ia fazer as coisas da forma que eu queria. E aí, quando você se torna mãe, a gente tem que refletir e aceitar. Eu tô lidando com outro ser humano, qual eu preciso cuidar. Então, nem sempre as coisas vão ser da forma que eu gostaria, no horário que eu gostaria e do jeito que eu gostaria, mas tem que ser respeitoso, né? E muitas vezes a mãe quer enquadrar, quer engessar uma coisa, colocar num cronograma uma questão que não é algo que é cabível num cronograma, que não é algo que é cabível ser engessado, né? Que a gente não tem esse controle do jeito que a gente gostaria, né? Isso não existe. Então eu sempre falo assim, tem sim que ter rotina, porque rotina traz previsibilidade na vida da criança, a criança ela sente segura. Sabe por que eu falo isso? Olha só, a criança quando ela assiste um desenho, ela quer assistir várias vezes o mesmo desenho. Então ela vai ler um livro, ela quer ler várias vezes o mesmo livro. Ela vai subir a escada, ela sobe e desce várias vezes a mesma escada, inúmeras vezes. Não é isso? Por que isso? Porque isso traz previsibilidade, traz para a criança a segurança, o conhecer aquilo, o aprender, o desenvolver com mais tranquilidade. Não é isso? Então, na hora de exercer a rotina da casa, não é diferente disso. Se você tem um ritual, por exemplo, para dar o almoço, mas como assim ritual para dar o almoço? Cara, canta uma música. É a hora do lanche, a hora mais feliz. Pronto. Você fez um ritual. Ou então, não, na minha casa, nossa, vocês viram, né? Sou péssima para cantar, não vai rolar. Mas eu faço o quê? Eu chamo minha filha para ir até a cozinha comigo pra gente colocar o pratinho dela para então almoçar. Ou então ela me ajuda a arrumar a mesa para então a gente comer. Ela sabe que tem aquele ritual. Ou então a mãe que ainda só amamenta, aquele bebezinho mais novinho. A mãe vai para um lugar certinho, coloca uma musiquinha relaxante para dar um mamazinho para a criança. Sempre um ritualzinho. Isso é muito legal, né? Não só para o sono, para tudo. Fica muito mais fácil, muito mais tranquilo quando se tem previsibilidade. E com relação ao sono, gente, não podia ser diferente. Se existe ritual, se existe previsibilidade, fica tudo muito tranquilo. Se aliado a isso, você conhece o sinal de sono e conhece mais ou menos essa janela de sono, que é o que se fala, e você cruza todas essas informações, você consegue conduzir com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade, entende? E para a criança, ela se sente muito segura, ela dificilmente vai ser aquela criança que vai relutar sem querer dormir, se existe esse ritual, essa consistência na hora de oferecer, né? E respeitar sim o sono da criança, porque poxa, meia hora a mais, meia hora a menos na soneca, pode ser que hoje ela esteja com sono meia hora mais cedo, pode ser que amanhã ela esteja com sono meia hora mais tarde, tá ok, né? Então é respeitar os sinais. Sinal de sono, qual é, Fernanda? Tem criança que coça o olho, tem criança que começa a puxar a orelha, tem criança que fica com aquele olhar vidrado, a criança começa a ficar insatisfeita de estar no lugar, nada para ela tá bom, nada ela quer, tudo ela tá chorosa, isso é um sinal de sono. Difícil a criança que boceja, a maioria das crianças quando boceja já passou do ponto já. Tem criança, principalmente quando é bebezinho, que o sinal de sono é muito sutil. Então é essa a importância da gente saber da janela, pra gente ficar atenta, pra gente observar, para que você possa conduzir.
Isso é muito importante, gente. Isso traz assim muita facilidade na rotina, não só para o sono, mas como para tudo, quando a gente conhece os sinais que nossos filhos estão dando, né? Então eu gostaria de trazer essa informação para que vocês colocassem em prática aí na casa de vocês. E com relação ao sono, que vocês não engessem os horários. Eu sempre digo assim, coloque um limite de horário para acordar e um limite de horário para dormir no início da manhã e no final da noite. Isso é importante, porque senão vai se tornar uma criança que vai dormir 11 horas da noite, ainda mais quando eles começarem a ficar maiorzinhos, eles estão exaustos e não estão querendo dormir. Então coloque um limite de horário para adormecer. Lembra que essa criança tem que ter pelo menos 10 horas de sono noturno. A gente tem que prezar por algumas informações que a gente tem hoje, que são muito importantes, que traz qualidade de vida, né? E colocar alguns limites, né? Mas não precisa ser algo engessado, querer colocar aquilo dentro de um cronograma, porque não funciona. A gente está lidando ali com um ser humano que vai ter dente nascendo, que vai ter resfriado, que vai estar começando a aprender uma nova habilidade, e a gente tem que ter um bom senso para olhar para tudo isso e para conseguir conduzir essa rotina. Esquece de falar que existe uma solução para a criança não fazer birra, que existe uma solução para a criança querer comer, que existe uma solução para a criança sempre dormir super bem. Não existe solução, existem ferramentas que a gente aplica e com consistência a gente vai ter na melhoria, né, em todas essas emoções, em todas essas questões que se tornam mais fáceis, tá bom? Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, vocês me encontram nas redes sociais, na fanpage do Facebook e no Instagram como Orientação do Sono.